Então, é o tempo. A música aí do Legião Urbana, esse grupo né? Legião Urbana, falando sobre o tempo, é muito interessante, porque a gente, na maioria das vezes, a gente mergulha aqui na Terra e parece que o tempo ele fica diferente. Eu não sei, quem mergulha dentro da água, a gente tem uma sensação diferente dentro da água. Vocês já sentiram isso? Quando você entra dentro da água com tudo assim, aí você tem uma sensação assim, parece que você não escuta de longe as coisas. Já tiveram essa experiência? Quando a gente mergulha na Terra, mais ou menos acontece a mesma coisa. Mergulha aqui no planeta e aí a gente fica meio devagar, meio lento, não é? Até a gente pegar o ritmo de novo, demora um pouquinho. Alguns falam 7, 10, 15, 19. Aí a gente vai devagarzinho, respirando e pegando o ritmo do planeta. Mas nós precisamos entender... O tempo é relativo, né? Porque o tempo aqui na Terra é diferente do tempo do plano espiritual. A gente não sabe explicar como isso acontece. Aí nós teríamos que ver o universo paralelo, teremos que ver aí a física quântica, teremos que ver outras coisas que a gente não entende nada. A gente mal entende de fritar um ovo, vai querer saber de física quântica, né? Meu Deus do céu, né? Mas o tempo é diferente. Então eles falam que o tempo aqui na Terra, ele é regulado pela rotação do Sol, aquela coisa toda que a gente vê, os dias, os meses, as 24 horas, aquela coisa, não é? Mas no mundo maior, no mundo espiritual, o tempo é diferente. Tanto é que a gente passa um tempo no mundo espiritual e nem imagina quanto tempo passou desse mesmo tempo que a gente estava lá, aqui. E aí, às vezes passa 20, 30, 40, 50 anos e a gente, quando vê aqui, estranha tudo, né? A gente tem visitas de presos e é interessante o tempo para o preso. Aliás, tem uma analogia com o tempo com diversas situações. Então, por exemplo, para uma mãe que está para ter o nenê, 1 minuto ou 2 minutos parece uma eternidade, não é? Por exemplo, para os últimos instantes de um jogo de basquete, aquela cesta final parece uma eternidade também. Para uma pessoa que está presa aqui na Terra, que não pode se movimentar, se locomover, também o tempo parece que ele é uma eternidade, não passa, ele é muito complicado, ele é muito difícil. E aí, conversando com um preso, ele disse assim, eu já saí na rua, uma vez eu fiquei preso, sei lá, 5 anos, 10 anos, e saí na rua. Sabe o que ele dizia? Ele achava estranho, porque ele achava as coisas aqui fora, tudo grande. Os ônibus eram muito grandes, as ruas eram grandes, tudo era grande. Ele falou, meu Deus, que coisa estranha que eu sentia aqui fora na rua, tudo grande. Mas porque ele foi se habituando ao cárcere, tudo pequeno, né? Cela pequena, conjunto pequeno, quer dizer, é grande no conjunto, mas para a pessoa viver ali, não poder sair dali, é pequeno, acaba se tornando pequeno, não é? E aí ele começou a perceber tudo grande, assim mais ou menos o tempo. A gente, quando consegue pegar uma engrenagem e fazer alguma coisa se desenvolver, a gente vai, e o tempo parece que ele ajuda, ele não passa tão rapidamente. Aí você, por exemplo, consegue pegar uma leitura, aí você entra no ônibus, pega uma leitura, você lê 4 páginas, aí você olha do lado assim, o ônibus parece que está no mesmo lugar, ele saiu faz um pouquinho de tempo só, e você pensa, meu Deus, não é? Parece que a gente está à frente do tempo, é interessante isso. Mas os espíritos alertam a gente o cuidado, porque a gente não dá o valor devido ao tempo aqui na Terra. Eles dizem, inclusive, olha que interessante, que a gente se preocupa, às vezes, quando é convidado para uma festa, uma comemoração, alguma coisa, levar um presente. Mas eles falam que o presente mais caro que a gente pode dar para uma pessoa é o nosso próprio tempo. Olha que coisa interessante. O presente mais caro é o nosso próprio tempo. De você conversar, de você dialogar, de você consolar, ajudar, escutar. Esse tempo, ele é muito precioso. E ele é um tempo caro. Vocês já ouviram falar que tem gente que rouba, né? Rouba celular, rouba carro, rouba um monte de coisa, não é? Mas existem também os ladrões do tempo, da felicidade, os ladrões da tranquilidade,
Mas esses que roubam o nosso tempo, com bobagens, por assim dizer, né? O ladrão espiritual, esses são os mais perigosos. Vocês conseguem identificar algum ladrão espiritual? Consegue identificar? Não. Eu, pelo menos, não. Não consegue identificar nenhum ladrão espiritual? Não. Não consegue nem imaginar quem pode ser esse ladrão espiritual? Tem uns aplicativos aí tem uns aplicativos que ficam... Ladrão espiritual. Olha aí, está começando a entender. Olha. Mas eu não posso falar isso porque eu não tenho celular. Ah, entendi. Então eu não tenho isso. Não tem o ladrão espiritual, mas a senhora tem televisão. Mas raramente. Olha o outro ladrão espiritual, não é? Porque numa televisão, é claro que a televisão foi feita para fazer o mundo engrandecer, para fazer as pessoas evoluírem, mas eles não conseguem fazer isso ainda. Então, para você conseguir alguma coisa que te edifique, que te melhore, que te acrescente, na televisão é muito difícil. Você pode ter um entretenimentozinho, está muito cansado, você vai lá e vê ali alguma coisinha, se distrai um pouquinho, tudo bem. Não deixa de ser permitido isso, óbvio que é permitido. Mas esses são os ladrões espirituais. Quer ver outro ladrão espiritual? Futebol. Essa criatura consegue achar futebol Todos os dias da semana. todos os dias da semana, em qualquer lugar da televisão. Eles vão à casa, tem não sei quantos trocentos canal. E ele acha um Aí ele acha futebol. futebol. Então veja, assistir futebol de predileção não é errado, em absoluto. A gente pode fazer isso e deve, obviamente é o que nos distrai, um prazer que a gente tem, uma alegria que a gente tem. E ganhando, né? Porque é difícil. Os maiores problemas que a gente pode enfrentar são os excessos. Esses são os problemas, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Gosta de ver aquela novelinha, acha bonitinho o contexto, tudo? Tudo bem, ótimo. Mas o excesso, porque tem pessoas que assistem das 4, das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10. Tem novela para todos esses horários? Acho que tem nos canais, não tem? Você gosta das novelas, né? Ele abre o SBT e fecha. De manhã e de noite? Não, ele abre de manhã e vai até a noite. Fecha. Que hora que fecha o SBT? Depois que acaba o Danilo, gente. O pessoal da escrita, eu já tô dormindo. Já está dormindo. Isso já é umas 2, 3 horas da manhã. Veja bem, não estou aqui para fazer censura em nada e ninguém, só estou mostrando que nós precisamos... Brincadeira, né? que nós precisamos dar atenção para o tempo, né? Se você tem uma compensação, aí você tem mais liberdade com o tempo. E qual que é a compensação? Se você conseguiu realizar alguma coisa útil, necessária, importante, se você foi para a prática do bem, da caridade, tem uma compensação. Tem pessoas que leem, por exemplo, 2 horas por dia. Ao longo de uma semana, leem no mínimo 10 horas. Ele tem essa compensação, então ele pode ir lá. Então, nós estamos falando um do outro aqui, como é que é o negócio? Meu Deus do céu! Ninguém fala mais nada do Ismael, porque se não fosse ele, eu nem estaria aqui, né, Ismael? Cadê o divã? Então, bom. Então tem a compensação. Aí a pessoa pode, no fim de semana, se dar o luxo de assistir 2, 3 filmes, porque ela tem a compensação. Ela aproveitou o seu tempo bem durante a semana. Uma mãe de família, durante o dia... Eu já ia fazer essa pergunta. Durante o dia, ela está lá nos afazeres, auxiliando uma série de pessoas, às vezes não só o maridinho, mas os filhos, às vezes a casa, neto, todo um conjunto de ser. É claro que ela tem essa compensação, porque ela aplicou bem o seu tempo durante o dia, durante a semana, óbvio. É por isso que a gente não faz uma censura, sabe, assim? Porque seria muito da nossa parte, muito hipócrita da nossa parte, dizer, não, você não pode assistir televisão, não pode ver futebol, não pode fazer... Que isso, a gente pode sim, claro que a gente pode. Só que nós temos que ter uma compensação de tempo. E às vezes a compensação, nós vamos devagarzinho entendendo que nós temos que achar um jeito de compensar esse tempo.
Se a gente vem no trabalho social, no trabalho espiritual, se a gente faz as nossas leituras, nossas preces, nós já temos as nossas compensações. Chega no final da noite, quer assistir lá um programa de entrevista, alguma coisa, você está tranquilo. O duro é quando você passa o dia inteiro ocioso e vai para o meio da noite ocioso também. Tem pessoas que passam dia e noite ociosas, o tempo inteiro ociosas. Isso é um grande problema, porque o tempo precioso que não volta. Então esse é um outro problema do tempo, porque uma vez que a gente perdeu ele, é só um novo. O velho não dá para arrumar mais, já foi, já passou. Então é só daqui para frente. Por isso que a gente olha sempre daqui para frente. O que já passou, já foi, já aconteceu. Não adianta, mas se eu voltasse lá e fizesse tal coisa e não fizesse tal coisa, tudo bem, mas não dá mais para voltar. É daqui para frente agora. Então, compensar o tempo, isso é muito importante para a gente. Então, compensar com tarefas edificantes, compensar com leituras edificantes. Eu tenho um sistema pessoal de leitura. Eu dividia o meu tempo em cotas de 15 minutos. Não sei se já falei isso para vocês. Não. Então, por exemplo, o pior dia que a gente não teve tempo para fazer nada, eu li pelo menos uma cota, 15 minutos. O melhor dia eu li 10 cotas, 150 minutos, que é 2h30, talvez, uma coisa assim. Não é? 1h30, mais ou menos, uma coisa assim. Então, a gente vai percebendo que dá para a gente arrumar o espacinho para fazer essas compensações. E a gente pode ter, assim, a liberdade de fazer algumas coisas que a gente gosta, que nos dá prazer, é óbvio, não é? Agora, o que nós precisamos tomar muito cuidado com o tempo, é o tempo extremamente ocioso. Então, por exemplo, a gente que já tem um cabelinho branco, chega lá o papel para a gente aposentar. Aí aposenta, não é? Algumas pessoas não se prepararam para a aposentadoria, não se prepararam. Por quê? Não tem nenhuma atividade, só ia para o trabalho e voltava, em casa não consegue fazer nada, acaba virando um peso para a companheira, para os filhos, para alguém, e é um problema. Então, a sugestão que os Espíritos dão é a seguinte: se prepare antes, arrume tarefas antes de aposentar. Porque depois que a gente já tem 60, 65, 70 anos, vamos entrar num grupo com essa idade, as pessoas não dá certo, a gente não gosta muito, é complicado. A gente também não tem afinidade, não tem muita força, não tem muita vontade, é complicado, de uma forma ou de outra é complicado. Então, a sugestão é que a gente faça isso antes. Então, está na meia-idade, procura atividadezinhas que te agradem, um grupo de pessoas, um grupo religioso, um grupo social, uma coisa que te agrade. Porque quando chegar lá na frente, não tem aquele problema que a pessoa enfrenta, não é? Muitos aposentados enfrentam isso, depois que aposenta, fica apavorado, chateado, desesperado, não tem o que fazer, sabe? Também não tem ânimo para fazer quase muita coisa. Ele quer continuar do mesmo jeito que ele tinha antes, que era sair de casa de manhã e voltar à noite, mas não pode mais, porque não tem para onde ir, essas coisas, fica meio complicado, não é? Então, nós vamos devagarzinho ajeitando, arrumando um jeitinho para antes disso acontecer, a gente já está pronto e seguir em frente. Como é bom quando a gente já tem uma atividade, porque aí a gente continua. Se estava muito pesado, a gente diminui um pouquinho, mas continua. Nós já estamos lá 5, 10, 15, 20 anos trabalhando. É claro, vamos chamar os jovens, vamos integrar as outras pessoas, vamos trabalhar para isso, para o trabalho continuar. Isso é um aproveitamento do tempo. O outro aproveitamento é essas cotas que eu falo da leitura, porque a gente mergulha aqui na Terra, como nós estávamos falando no começo, e a gente fica absolutamente perdidos. A Terra é muito sedutora, ela tem coisas que enfeitiçam a gente de um jeito, e aí a gente fica rodando meio em círculo com esse feitiço, sabe? Com essa coisa. E demora um tempo grande para a gente conseguir criar uma sintonia com algum benfeitor amigo, porque a maioria de nós, desculpe falar isso, viu? A maioria de nós vem para a Terra doente. Nós somos espíritos doentes. Já falaram isso para vocês ou não? Não. Mas doente como, né? Nós temos um monte de imperfeições. Um monte. Uma doença espiritual que a gente tem. A gente está aqui para se tratar dessa doença. Não é? Por que a gente está na casa religiosa?
As pessoas falam assim, eu pelo menos vou na casa religiosa. Tá, o que não vai na casa religiosa, às vezes ele não precisa desse tratamento, a gente precisa de ficar escutando essas ladainhas, tomar um passo em refrigerador, sabe? A gente precisa ainda disso, porque nós somos espíritos doentes. O Emmanuel fala pra gente num livrinho chamado Religião dos Espíritos, que a Terra é um planeta para espíritos delinquentes. E o que é um espírito delinquente? Um espírito doente, moralmente doente. Mas isso é muito forte a gente falar isso, como assim, né? Mas se a gente observar, por exemplo, a gente tem as nossas fraquezas, as nossas torpezas, as nossas imperfeições. Não temos? Se a gente tivesse já construído tudo isso, eu não estaria aqui nessa Terra. Estaria em condições diferentes. Então a gente está aqui meio mergulhado nesse mar, né, de ar, de oxigênio, que na verdade é um mar, né? A gente está mergulhado dentro desse mar aqui, porque isso aqui é um mar, como é que se fala? Fluídico, não é? Um mar fluídico, que a gente está dentro desse mar. Como os peixes estão lá na água, veja que interessante, né? A gente não consegue imaginar eles vivendo lá, e eles não conseguem imaginar a gente vivendo aqui fora. Fala, como é que esse povo consegue viver fora da água, né? Eu acho que os peixes devem pensar isso da gente, falar, esse povo aí tudo fora da água, como é que não morre, né? E a gente pensa, como é que esses peixes não morrem? Tudo dentro da água, né? A gente também pensa deles assim, né? Uma vez eu fui fazer uma viagem de navio com a minha esposa, e aí a gente estava lá, um restaurante bonito, aquele naviozão, tá. Daqui a pouco uma criança falou, olha lá a água, tinha um monte de peixe e raia, um negócio perto do navio assim, né? Aí eu fiquei imaginando uma coisa assim, olha que interessante, o que os peixes pensavam do navio. Eu pensei, meu Deus do céu, que negócio que é esse? Que negócio enorme, atrapalha a nossa vida, que esse negócio, esse barulho aí dentro, esse negócio andando para lá e para cá, um negócio enorme. E lá dentro, né, comida, talher, louça, cama, televisão, 1 milhão de coisas lá dentro que os peixes não têm nem ideia do que é que tem lá dentro. Imaginem a gente com relação ao universo. A gente olha esse montão de planeta e fala, misericórdia, como que pode, né? Aí vê lá uns meio piscandinho, fala, tá piscando ali, meu Deus do céu. Mas a gente não consegue nem imaginar que ele piscou há 6.000 anos atrás, agora que a gente está vendo. Meu Deus, como assim? A distância dele é tão grande, tão grande. E é como se os peixes lá do mar quisessem imaginar como é que é um navio. E toda aquela técnica de navegação, todo motor, um monte de coisa, você fala, misericórdia, como que é isso? A gente não entende. A gente, que já tem um pouco de inteligência, não entende direito tudo. Uma ou outra coisa a gente entende, né? Mas quando eles começam a falar as coisas que tem lá dentro, as coisas que eles fazem, o que o navio faz, né? E não sei o que, tem que ter uma matemática para ele não sair da rota, aí tem que ficar de olho lá na frente, tem um radar, tem um sonar, tem a profundidade, tem um monte de coisa, a gente não tem a menor noção disso. Imaginem só. Então a gente está mergulhado aqui mais ou menos na condição desses peixes, que não entendem muito bem o que tem ao redor, e nem algumas coisas que acontecem a gente também não entende muito bem. Mas a nossa tarefinha é mais ou menos a tarefinha daquele peixinho que o André Luiz fala no livro Nosso Lar. Vocês já viram aquele peixinho, a história daquele peixinho? Então diz que tem um tanque de água, um jardim, e tem uns peixes lá que é cultivado pelo dono da casa, né? E aí o peixinho está lá e fala, gente, isso aqui é limitado, nós temos que sair daqui, nós temos coisa muito maior para conhecer. Aí ele vai lá num ralo e não consegue passar no ralo. Aí os peixão grandão falam assim, que é isso? Sair daqui. Isso aqui, o mundo é isso aqui. Aí o peixinho vai lá e tenta sair, passar no ralo. Ele vê que o ralo é muito grosso, ele tem que emagrecer um pouquinho para passar no ralo. Aí ele vai, se esforça, plum, consegue passar no ralo. Aí ele segue a água do ralo lá, sair de um rio lá lascado. Aí ele vê aquela imensidão e fala, meu Deus, tem que voltar lá para avisar meus amigos. Aí ele faz um esforço tremendo, consegue voltar lá, faz uma força, entra lá para dentro de novo
do tanque lá, que estão os amigos dele. E o povo começa a dar risada dele, começa a fazer chacota com ele, e aquela coisa toda. Fala, mas gente, nós temos que sair daqui, isso aqui é provisório, isso aqui não tem futuro, nós temos um futuro muito grande lá que eu vi com meus próprios olhos. Aí os peixes não querem, ele pega e vai embora sozinho, acho que um outro lá vai com ele. Só que quando ele volta uma terceira vez, segunda vez, terceira vez, ele vê aquele tanque vazio, né? Os peixes todos presos lá na terra, embaixo do tanque, quase morrendo. Então, ele tinha razão de que aquilo não era o futuro deles, não é? É mais ou menos que nem aqui na Terra. A gente está aqui e a gente não tem a noção muito clara dessa questão de tempo, essas coisas. Então, por exemplo, as pessoas trabalham, por exemplo, em empresas 12, 14, 16 horas. Precisa, de repente é uma necessidade espiritual daquela pessoa, aquela disciplina, aquela coisa, tudo bem. Mas a gente pode reverter o nosso tempo em nosso favor, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que fazer do tempo a nossa experiência, criar possibilidades para a gente. Então, estudo, trabalho, prática do bem, esse é o tempo que nós temos que usar aqui na Terra, da melhor forma possível, porque senão a gente sai daqui. Os Espíritos costumam dizer que 80% sai da Terra, deve ser uma decepção. Imagine para o nosso mentor espiritual, lá, Sérgio, então, você está vindo agora para cá, né? Vou pegar sua ficha, aí pega o cadernão dele lá, né? Vira a folha. Vamos ver o que esse cara fez aí. Isso aqui 70%, 80% dos espíritos que saem da Terra saem em falência total. O que é falência total? Veio fazer um negócio aqui, não fez nada, ainda piorou a situação. Olha só. Falência total. Mas como é que eu sei se eu estou em falência ou se eu estou em crédito, não é? Bom, depende do que você faz das horas vazias. Olha as horas vazias, o que você faz? Faço nada. Então talvez você esteja ou 0 a 0 esteja devendo, né? Porque era preciso que você fizesse alguma coisa nas horas vazias. Aprendeu alguma coisa, ensinou alguma coisa, favoreceu alguém em alguma coisa, trabalhou por alguém ou por alguma causa, por alguma coisa, fez alguma coisa de útil. O que você fez? É isso que o tempo dá, é para isso que nós temos esse tempo que o Pai nos deu, quase que infinito, né? Porque se a gente for contar, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, se você vai somando isso, é um negócio devastador, é muita coisa que nós temos. E aí vem a nossa querida companheira chamada Sheila e traz uma mensagem que diz assim: 1/4 de hora. O que a gente consegue fazer com 1/4 de hora? Que é 15 minutos, que é uma cota da minha leitura, 15 minutos, 1/4 de hora. Ela relaciona um monte de coisa que dá para fazer. Nossa, dá para ligar para alguém, dá para você pôr alguma gaveta em ordem, dá para você botar as tuas louças em ordem, dá para você fazer uma revisão no armário, na despensa. 15 minutos é uma infinidade de tempo que a maioria de nós não temos. Já repararam como a gente não tem tempo? Quando a gente está em casa, por exemplo, fala assim: eu vou fazer uma leitura, aí toca o telefone, aí você vai lá, senta no telefone, aí daqui a pouco, nossa, já 11 horas, tem que começar o almoço, aí vai lá, começa o almoço, aí 2 horas da tarde terminou de falar, não, agora vamos ver a novela da tarde, aí assiste a novela da tarde, termina a novela da tarde, fala, bom, vamos tomar o café da tarde, aí toma o café da tarde, aí daqui a pouco, hoje tem que ir na casa espírita, vamos na casa espírita, vem na casa espírita, quando chega em casa, fala, trabalhei tanto, estou tão cansado, mas não vai fazer uma leiturinha de 15 minutos? Não vai, não dá, hoje não dá. Hoje não dá, porque hoje o tempo já acabou, já esgotou, estou muito cansado, né? Então veja como é difícil. Isso é para a mulher. Para o homem, vamos falar mal dos homens agora, né? Nós também minoria, né? Você viu que eu falei primeiro das mulheres, né? Para puxar a nossa sardinha, mas enfim. Aí o homem acorda de manhã, vai para o trabalho, aí pega o trabalho, vai lá, pega o ônibus, vai para o trabalho, aí chega em casa 5, 6 horas, aí toma banho, aí tem que jantar, aí tem que ir para a casa espírita, aí vai para a casa espírita. Sai da casa espírita, agora temos que estar fechando os olhos, tem que dormir, aí dorme. Mas não dá para fazer 15 minutos de leitura? Não dá, hoje não dá, vamos ver amanhã, não é? Desse jeito.
Eu tenho alguns amigos que falam assim, é um privilégio de nascer homem, né? Porque a mulher tem tantos afazeres que o homem não tem, mas tantos. Até na hora de ir numa festa, vocês já repararam? Ela fica o dia inteirinho no salão de beleza. Aí no dia seguinte ela está do mesmo jeito. Não resolveu nada o salão de beleza. Mas não é mesmo? Não resolveu nada. Mas você já reparou direitinho a diferença que fica? Quando ela sai do salão na hora de ir para a festa? Fica diferente. Lógico. É que conta horas, né? Não é um dia, 2 dias. O homem vai lá, toma banho, põe o paletó dele, alguma coisa, tá pronto, vamos embora. Ela ficou o dia inteiro. É unha, cutícula, não sei o que, é punha do pé. Mais um detalhe. O homem, suposição, tem um paletó, um blazer, uma calça preta. Se for padrinho de 2 ou 3 casamentos, ele pode usar a mesma roupa. A mulher não. Tá vendo só? Como é um privilégio ser homem, tá vendo só? A mulher vai numa festa, tem uma na semana que vem, fala, ô, meus parentes vou ter que arrumar outro vestido. Exatamente. Lascou tudo, né? Já imaginou um negócio desse? Olha, uma vez fui na casa de espírito, tinha um menino que estava lá na frente e falou, escuta tio, você só tem esse paletó? Eu falei, mas por quê? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos sair daqui renovados, em esperança, e que possamos investir um pouquinho no nosso tempo. Um pouquinho, a gente pode às vezes não conseguir 15, mas pode conseguir 5. Uma leiturinha, um bom pensamento, uma conversinha boa, alguma coisa boa, positiva, para deixar nossa vida mais leve, mais tranquila, mais suave, para a gente seguir mais em frente, porque o nosso objetivo aqui é sermos melhores e sairmos da terra melhores do que nós chegamos. Então não adianta nada passar aqui 70, 80, nossa, está com 96 anos, mas o que está aproveitando? Muitas vezes nada. Está fazendo volume na terra, né? 96 anos, está laborioso, está trabalhando, cuida de tudo, faz as coisas, mora sozinho, não sei o quê. É mulher, né? Porque homem não, mas mulher, né? Então é isso, que possamos sair melhores do que nós chegamos, tá bom? Muito obrigado pela paciência e vamos em frente.